Pérolas de sabedoria. Nós estamos começando agora uma jornada extraordinária na Palavra de Deus e nos aprofundando no livro de Provérbios. Você já deve ter ouvido falar sobre Provérbios. Aqui no caso, Provérbios dentro da Palavra de Deus, mas existem os provérbios chineses, enfim. Provérbios são pequenos conselhos, são ensinamentos. E hoje nós vamos entender Provérbios, que na sua grande maioria foi escrito por Salomão. Não todos, não são todos os provérbios que foram escritos por ele, mas a grande maioria. E alguns estudiosos da Bíblia acreditam que Salomão, quando escreveu Provérbios, ele estava deixando registrado conselhos para o seu filho, para o filho que assumiria no seu lugar, o reinado no seu lugar. Um pai, se preocupando em deixar um legado. E já fica, uma pérola de sabedoria aí. Qual legado que você tem deixado, que eu estou deixando para os nossos filhos? Qual legado? O legado de respeitar a Deus, o legado de ser fiel, de ser íntegro, de ser honesto, o legado de ser justo, ou o legado do mundo, da desonestidade, de ser trapaceiro, mentiroso, traidor. Eu acredito que nada mais sábio do que ensinar a sabedoria divina aos nossos filhos. Vamos começar a nossa jornada? Provérbios capítulo 1, versículo 1, tradução da linguagem de hoje. Esses provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Parece que foi-se a época, que as pessoas paravam para conversar e dar bons conselhos e ouvir bons conselhos. Graças a Deus eu pelo menos tenho, pessoas com quem eu posso pedir conselhos. Minha esposa, minha mãe, meu pastor. Posso pedir conselhos a alguns amigos. É tão importante pedir conselho e principalmente valorizá-los e pedir conselho para as pessoas corretas e certas. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e sermos corretos, justos e honestos. Eu vou destacar aqui a honestidade, Como está faltando honestidade, principalmente num país que vem lá desde a nossa monarquia, com aquele jeitinho brasileiro. A desonestidade sempre parece que esteve enraizada dentro da nossa cultura. Como é difícil se libertar dela, A desonestidade está desde as maiores coisas até as pequenininhas. A trapaça, sabe? Ser desonesto nos negócios, ser desonesto no pagamento dos seus tributos, ser desonesto nas relações, na amizade. Faltamos com a verdade, com medo da consequência. Enfim, podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Então é como se não houvesse desculpa. Eu errei pela falta de experiência. Mas, quando somos tementes a Deus e buscamos a sabedoria que vem do Senhor, dentro da palavra, nós encontramos conselhos e encontramos experiência. Sabe o que eu acho lindo da palavra de Deus? Eu não sei se você vai concordar comigo. Deus não esconde o erro dos seus servos. Pelo contrário. Tem hora que você acha até absurdo o comportamento e a atitude de certos homens de Deus. Vamos olhar para o pai de Salomão, Davi. Ele estava lá no seu palácio, ao invés de ir para a guerra, de estar na guerra, porque a Bíblia nos fala que era a época que os reis estavam na guerra. Ele estava no palácio descansando, ele não estava com o seu exército lutando.
Ele foi lá, tomou a mulher de um dos seus soldados e engravidou essa mulher. Já começou por aí. Fora isso, ele mandou matar o marido dela, um homem que temia e respeitava Davi. Então você veja que Deus ele não esconde o erro dos seus servos. Por que ele não esconde? Porque até nos erros nós podemos tomar lições e experiência. Aliás, quantas são as experiências que nós podemos tomar para a nossa vida diante dos erros que os homens de Deus do passado cometeram. E diz assim a Bíblia: fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. Em outras traduções, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o início de toda a sabedoria, de todo entendimento, de toda clareza vem de uma coisa extraordinária, vem do temer a Deus. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. O que é temer a Deus, sabe? Eu tenho por mim que algumas pessoas não conseguem compreender o temor. Eu vim de um ensino bíblico que muitas vezes, isso há muitos anos atrás, eu era molequinho, que o temor ao Senhor muitas vezes era confundido com o medo. Sabe? Se você não fizer isso para Deus, Deus vai fazer isso contra você. Se você não for assim para Deus, Deus vai levantar a sua mão e a sua ira contra você. Eu ficava me perguntando, então qual era o momento que Deus não estaria irado comigo, porque eu peco no pensar, eu peco no andar, eu peco no falar, eu peco no agir. Então é muito interessante como, pela nossa própria força, nós não conseguimos agradar a Deus. Não 100%, não totalmente. Então muitas pessoas conseguem confundir o temor com o medo de Deus, sabe? O medo, se eu não fizer certo, Deus não vai ser comigo. Isso aqui que está acontecendo na minha vida é porque eu pequei. Sabe, isso aqui é porque Deus está irado. E realmente, existem momentos que Deus se ira. E isso é visível. E eu não quero tampar o sol com a peneira, eu não quero esconder isso de você. Deus se ira sim. Mas o temor vamos definir o temor. É um respeito. O temor é uma reverência. O temor sabe, se deleitar nas coisas de Deus por amor. Eu não temo a Deus porque eu quero algo dele. Eu não temo a Deus porque eu quero suas bênçãos, porque eu quero dinheiro no meu bolso, casamento feliz, saúde. Eu temo a Deus, eu o respeito, sabe, eu coloco ele à frente de tudo, porque eu o amo. E a sabedoria, ela começa exatamente aí. Você quer ser sábio num mundo tão, mas tão conturbado? Você quer ser sábio em um mundo tão corrompido e tão, sabe, distante das coisas do Senhor? Tema Ele. Tema de verdade. Antes de tomar qualquer atitude, pense, isso aqui vai agradar a Deus? Antes de tomar qualquer atitude contra o seu próximo, antes de não tomar a atitude. Sabe? Quando você simplesmente se esconde e finge que não foi com você, antes de não tomar a atitude, pergunte como Deus ele se sente ao ver a nossa ação. Nós ficamos por aqui. Começou essa jornada maravilhosa, sabe, no livro de Provérbios e com essas pérolas de sabedoria. Que Deus te abençoe poderosamente. Se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe.